Agora é o seguinte, vamos de outro tipo de segredo. Agora, segredo em relação ao nosso bolso. Gente, é importante nesse momento de pandemia a gente manter a nossa saúde física, a nossa saúde mental, mas também a nossa saúde financeira. Eu me preocupo desde o primeiro dia dessa história toda, porque eu sei que muita gente já perdeu o emprego, muita gente teve uma redução significativa de salário, né? Muitos estabelecimentos já fecharam, então a gente vai precisar readequar aí a nossa carteira. A nossa situação financeira precisa ficar no azul, precisa estar saudável. E para isso eu converso via Skype com ele, que é especialista em educação financeira, é a referência em educação financeira do Brasil, autor de 16 livros com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos, meu amigo, e eu tenho uma admiração profunda por ele, Gustavo Cerbasi. Ah, como é bom vê-lo, viu? Muito obrigada pelo seu tempo e por estar aqui com a gente via Skype. Boa tarde, Cláudia. É um prazer enorme estar de novo com você, estar aqui com os espectadores do seu programa. Vamos falar de coisas boas, porque a pandemia trouxe um susto para muita gente, mas é uma grande oportunidade, na verdade, a gente se reorganizar, né? É verdade. Bom você falar, vamos falar de coisa boa, porque é importante a gente ter uma relação saudável com o dinheiro, né? Tem gente que tem uma relação ruim, acha que falar de dinheiro é péssimo, é pecado, mas como é bom a gente poder falar que é possível deixar a nossa situação financeira saudável. E é possível mesmo no momento desses, Gustavo? É possível, Cláudia. Na verdade, essa situação de pandemia, de quarentena, de interrupção no trabalho, na renda, ela está impactando de formas diferentes cada família. Tem famílias que chegaram a essa situação mais preparadas, com aquilo que a gente sempre fala, com uma reserva de emergências, com planos que estavam sendo construídos para o futuro. Podia ser uma viagem para o fim do ano, uma viagem no meio do ano, enfim, algo que estava relacionado a formar um pé de meia, a fazer um exercício de reflexão, de cuidado com o futuro. Essas famílias chegaram à pandemia com uma certa frustração de planos sendo cancelados, mas tendo de onde tirar dinheiro, tendo de onde trazer recursos para dar um fôlego para a família na situação de perda de renda, de trabalho afetado. Tem até um lado bastante interessante que famílias que têm um custo de vida um pouco menor, que procuraram ter um apartamento ou uma casa um pouco mais simples do que teoricamente cabia no bolso, talvez um carro mais simples, são famílias que consumiam um pouco mais de lazer, jantavam fora, de vez em quando iam para o show, de vez em quando faziam uma viagem, e quando tem uma interrupção na atividade econômica, essas famílias que tinham uma reserva talvez que durasse 2, 3 meses, passam a ver naquela reserva uma duração maior. Por quê? Porque o gasto também caiu. Então, essas pessoas estão melhor. Outras pessoas que estavam vivendo meio que no limite, né, precisavam vender o almoço para pagar o jantar, estão no sufoco. E, na verdade, o que a pandemia nos convida a fazer é exercitar esse processo de mudança de vida, de rever onde está morando. Não estou falando para mudar de cidade, mudar de padrão de vida, mas de repente na mesma rua, no mesmo bairro, eu encontro um imóvel 10%, 15% mais barato. Eu consigo enxugar alguma coisa no meu estilo de vida que antes parecia inviável. O mercado imobiliário, de certa forma, não desaqueceu. Pessoas estão tentando mudar do aluguel de R$ 1.200 para o de R$1.000, da casa de R$300 mil para R$250 mil. E, nesse momento, a sociedade que tanto nos cobra, que tanto nos convida a ter a melhor casa, o melhor carro, vestir alguma grife, as pessoas comentam, né, o que a pessoa está vestindo ou não. Nesse momento, a sociedade está mais flexível, ela está mais aberta a entender por que as famílias estão mudando. Então, mesmo para quem está sofrendo, é uma grande oportunidade de parar, reunir a família, conversar sobre o que está faltando na vida. Está faltando mais cursos, mais experiências, mais viagens, mas o que quer que seja, estar mais em contato com a família, é um momento de rever as grandes escolhas, não ficar economizando na luz, na comprinha do mercado, porque a gente sabe que isso não se sustenta. Daqui a pouco vem a inflação e acaba desfazendo o que nós fizemos. Mas é hora de trocar algum grande gasto por um outro grande gasto um pouco menor do que nós temos. Interessante. Então é bom fazer uma análise, né? Primeiro colocar no papel, porque se a gente não tem noção para onde que está indo o nosso dinheiro, fica difícil da gente fazer essa troca. Então é bom dar uma olhadinha como é que está essa situação, né, Gustavo? Um orçamento doméstico é o ponto de partida. É um nome que muita gente acha que é uma ferramenta complexa. Não, mas posso ter um caderninho, um bloco de notas no meu telefone em que eu anoto tudo que eu gasto, mas tudo, absolutamente tudo, Cláudia. O vilão da história raramente é o grande gasto. A família passa meses decidindo qual vai ser o aluguel, qual vai ser a moradia, passa meses decidindo qual modelo de carro vai comprar quando é o caso.
mas a gente não passa meses decidindo se vai tomar ou não uma garrafinha d'água num dia quente, se vai ou não comprar um livro, uma maquiagem nova. Então, esses pequenos valores normalmente são os vilões. E importante perceber, não é que nós devemos cortá-los. Nós devemos entender que eles existem. Essa é a função do orçamento doméstico, me apontar que todos os meses eu tenho lá 50, 100, 200 reais com coisas que fazem bem para mim. Se eu tenho essa consciência, eu entendo que no próximo mês também terei esse gasto e não vou ocupar o meu orçamento com a prestação talvez de uma roupa nova, de uma experiência nova, ou seja, eu sei que meu orçamento está no limite. Quando eu começo a controlar esse pequeno gasto, entender que ele existe, meu orçamento começa a ficar mais equilibrado. Orçamento equilibrado significa menos dívidas significa menos juros pagos ao banco, que é onde boa parte das famílias perde ali 10%, 15% da sua renda, só pagando aquele jurinho do cheque especial, a taxa de administração de um crédito que foi contratado, algum tipo de remendo que eu fiz na minha vida financeira. Então, só o equilíbrio já é um bom começo, né? A gente começou falando de reservas financeiras, mas o equilíbrio já seria uma condição muito mais satisfatória. Muito bom, interessante você falar essa coisa da linha de crédito, do financiamento. Alguns bancos estão oferecendo, algumas pessoas estão nesse momento muito tentadas a caírem num financiamento para ajudarem as suas economias rotineiras. Isso é saudável? Cláudia, o crédito não é um problema, tá? O problema é quando ele foge ao controle. Agora, nós temos uma tendência a buscar a solução mais fácil. Se você está com a conta no vermelho, vem uma mensagem no seu telefone dizendo, olha, aproveite o empréstimo facilitado, aproveite o limite do cheque especial, eu vou ter esse crédito, mas vai ser um crédito mais caro, porque ele é conveniente. Existem formas de crédito mais trabalhosas que vão exigir algumas horas da minha dedicação que normalmente vão resolver melhor o meu problema. Por exemplo, tem famílias que já estão acumulando aí 1, 2 meses dos seus gastos aí em pendências. Não conseguiu pagar o aluguel, não conseguiu pagar a escola do filho, não conseguiu pagar a prestação de um carnê que estava vencendo. Quando essa situação acontece, eu não posso procurar a solução mais rápida de crédito. O ideal é eu procurar algum tipo de crédito que envolva alguma garantia. Por exemplo, existem os empréstimos com imóvel em garantia. Eu posso buscar o refinanciamento do automóvel quando tem um carro. Não precisa nem estar totalmente quitado. Se ele tiver 70% pago, já consigo levar o documento do meu carro para o banco. Levar não, né? A agência do banco é melhor que a gente fique em casa, porque hoje é um ponto de contato físico não recomendado. Mas eu posso conversar com o meu gerente, encaminhar os documentos do meu carro, da minha casa e solicitar o empréstimo com o imóvel ou com o carro em garantia. Tem risco? Tem risco. Se eu não pagar esse empréstimo, já não é mais uma operação de crédito, é uma operação garantida pelo bem. Esse bem será tomado rapidamente. Então, como é que eu faço para não perder o imóvel? Se eu, por exemplo, preciso de um empréstimo de 5, 10, 20 mil reais e eu consigo assumir uma prestação de 600, eu não vou assumir a prestação de 600, eu vou pedir para alongar esse prazo e tentar assumir prestações de 400, 300 reais, que eu pague com certeza, que eu não corro o risco de não pagar. E com isso, eu vou estar pagando prestações com muito menos juros embutidos do que seriam no crédito facilitado. Então, sempre procurar a solução menos convencional, mais trabalhosa, conversar com o gerente, negociar. Se não tiver, pesquisar mesmo na internet quais são as alternativas de crédito com bens em garantia que eu tenho à minha disposição. Perfeito. Agora, eu não sei se faz sentido isso para você, mas seria na ordem até que você falou, né? Acho que o primeiro passo, então, é analisar as suas finanças, depois sentar com a família, chegar às conclusões aí do que pode ser cortado, né? Do que pode ser trocado, na verdade, por uma receita mais baixa, né? E daí por diante. Em último caso, seria o tal do empréstimo, é isso? A gente começa o ataque, na verdade, com aquela estratégia que até já falei no programa com você sobre o que a gente faz quando está desempregado, né? Ou quando está numa situação de dívida muito grave. Eu tenho que buscar 3 soluções para o desequilíbrio. Primeiro, cortar gastos radicalmente, que eu estou num processo de correção, tá? O radicalmente é deixar de sair, deixar de comprar alguma coisa um pouco mais cara, deixar de me presentear, para atacar de forma intensa essa situação. Então, corto gastos. Tento aumentar a renda, é hora de fazer bico, enfim, alguma coisa que eu venda para fora, cozinho bem, aciono os grupos de WhatsApp, contatos para tentar vender alguma coisa. E além disso, tentar vender alguma coisa, algo que eu possa recomprar depois, por exemplo, parcelado. Se eu vou comprar uma televisão parcelada, eu vou ter até a possibilidade de comprar em 12 vezes sem juros. Então, ao vender uma televisão, ao vender alguma coisa que eu estou usando pouco, eu faço caixa, com esse caixa eu elimino as dívidas mais urgentes, eu negocio um crédito numa condição mais leve do que eu estava antes. Então, às vezes o problema não é só solicitar um empréstimo a mais, é eu fazer esse exercício de correção, de sacrifício e mostrar para o sistema financeiro que eu estou fazendo a minha parte.
Normalmente, quando o banco, a financeira percebe que eu estou fazendo o melhor possível, as condições de crédito também são melhores para mim, porque eu estou numa condição de negociação mais equilibrada, eu não estou pedindo favor, eu estou realmente negociando. Perfeito. Nossa, como é bom aprender com quem entende, né? Sabe do que está falando. Eu amei isso que você disse, da gente, de repente, vender alguma coisa que a gente tem em casa e comprar refinanciado, quer dizer, comprar financiado. Normalmente tem financiamento de 12 vezes sem juros, até de 18 vezes sem juros atualmente, e isso realmente é uma boa saída. Agora, para a gente terminar... E promoções, né? Oi? Aproveitar as promoções também, né? Porque é o momento que as lojas estão fazendo boas promoções. Então, eu vou comprar, às vezes eu ganho uma televisão por R$800, eu compro uma de 1.000, mas uma de 1.000 nova, vou parcelar em 12 vezes. Então, é uma condição que a gente pode realmente fazer um caixa que não estava planejado. Perfeito. Só para terminar, Gustavo, tem muita gente que neste momento está desempregado e aí está em casa e eu sempre fico preocupada com essas pessoas caírem em depressão, né? Como é que você sugere que essas pessoas aproveitem o seu tempo, já que neste momento parece que o cenário está mais complicado para uma recolocação? Não só o desempregado, mas o profissional liberal também, aquele cabeleireiro, terapeuta, aquele que não tem um empregador, mas nesse momento está com pouca renda. Não aguarde a volta da economia, não espere a recuperação de emprego. Divida o seu tempo em três partes iguais que eu recomendo. A primeira delas é o que as pessoas normalmente fariam, procurar emprego ou procurar o contato com o seu cliente, aquele negócio de vender um voucher, tentar antecipar uma receita que viria no futuro, ou seja, trabalhar a sua atividade atual contando com um ganho futuro. O segundo terço do seu tempo tem que ser dividido, tem que ser separado para aprendizado. Procure fazer cursos, tem muita coisa gratuita, muita coisa online, cursos profissionalizantes, cursos que te atraiam, cursos que te façam sentir bem, porque ideias vão surgir quando você está aprendendo sobre coisas novas. Então, o aprendizado é muito interessante. E a terceira fatia do seu tempo tem que ser dedicada a fazer uma renda extra. Não importa se você é cabeleireira, se você é maquiadora, se você, enfim, cozinha e não está conseguindo clientes, experimente fazer algo diferente. Se proponha a algo inovador. Alguém na família tem um carro, quer dirigir por aplicativo, alguém está precisando de uma ajuda num trabalho que não foi prejudicado. Então, quando você divide o tempo fazendo coisas que tragam comida para a mesa da família, ou seja, fazendo um bico, você primeiro está exercitando a possibilidade de ter uma outra atividade no segundo momento. Quando você aprende, você está abrindo novas frentes também, novos empregos que podem surgir. E quando você trabalha a sua carreira, você está garantindo que se a economia se recuperar em algum momento, você mantém uma forma de fazer dinheiro que você já sabe como funciona. E nisso, você vai estar equilibrando melhor os pratos do que tentar insistir numa condição que a gente não sabe se realmente se recupera com a economia nos próximos meses. Maravilha, como é bom conversar com você, muito obrigada. E já vou deixar aqui um convite para uma próxima participação em breve, porque a gente não pode perder o time, mas eu queria que você voltasse para a gente falar sobre os vouchers, tá? Quando vale a pena, quando não vale, onde que é risco, onde que não é. Então, já está convidado, depois a gente marca esse dia, mas tem que ser logo, tá bom, Gustavo? Bom, falamos em breve, Cláudia. Muito obrigada. GustavoCerbasi.com.br é o site, no Instagram, Gustavo Cerbasi. E o canal no YouTube, Gustavo Cerbasi BR, maravilhoso, com muitas dicas importantíssimas.